A gente vai dando sequência ao estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e vamos dando sequência aqui na introdução, que a introdução é um pouco longa, né? A gente até esperava por isso, tá bom? Vamos lá, são alguns conceitos que são bem interessantes da gente refletir antes mesmo de ler o livro, né? O livro com os contos propriamente dito, porque ali, nessa introdução, então, ela vai explicar quais são os propósitos dela, o propósito do livro, como ela chegou à ideia de fazer esse livro, por que se chama Mulheres que Correm com Lobos, por que essa associação com os lobos, né? Enfim. Então, na verdade, quando a gente entra em contato com essa mulher, a gente fala, essa mulher selvagem, ela não é algo objetivo, né? Então, ela não se trata de algo que a gente possa ver aqui, que está na nossa frente, é uma mulher específica, não. Ela é uma mulher que está em forma de energia dentro de nós, e ela está dentro de nós, sabe? A gente é capaz de entrar em contato com ela, mas de uma forma muito interessante. Então, se a gente consegue mergulhar nessa energia, e consegue fazer essa conexão interna, quando a gente estuda, quando a gente lê o livro, quando a gente conversa aqui no grupo, né? Conforme a gente vai fazendo esse movimento, essa mulher, ela vai aos poucos se apresentando para nós. Só que nós também precisamos estar abertas a ela, tá? Então, a proposta é justamente essa, através dos contos, nos abrirmos a ela. Na primeira parte da introdução, ela falou muito sobre essa mulher, né? Essa mulher que está dentro de nós e que a gente pode entrar em contato com ela através de diversas maneiras. Então, não é apenas um caminho que nos leva até ela, tá? Um dos caminhos são as histórias, as narrativas. Ela fala sobre isso. Outras formas são aquelas formas de fazer, do construir, né? Da criatividade. Então, essa também é uma forma da gente entrar em contato com essa mulher, né? E existem muitas outras formas. Quando a gente entra em contato com a natureza, por exemplo, e a gente vai na natureza, em presença, sabe? Quando a gente está lá e a gente se confunde com essa natureza. Agora, parece muito estranho falar isso, a gente vai se confundir com a natureza. É que não é algo objetivo, não é algo da razão, né, do racional. É algo que está lá dentro de nós, é como se fosse algo muito visceral, tá? Então, o entrar em contato com a natureza é quando você entra realmente com a energia. E quem vai entrar em contato? É esse lado racional nosso? Não. É esse nosso lado simbólico, interno, que realmente está dentro de nós, está dentro de todas as mulheres. Todas nós podemos encontrá-la, tá? Então, mesmo a mulher mais racional que possa existir, aquela mulher selvagem também está lá dentro. E ela vai fazer algum movimento internamente para que ela se apresente de alguma maneira na vida dessa mulher. E se isso não acontece de uma forma natural, isso acaba vindo de formas, às vezes, que mexem, inclusive, com a nossa saúde, né? Então, nessa parte introdutória, a autora, ela fala sobre isso também, sobre como as mulheres que perdem esse contato visceral com essa mulher selvagem que está lá dentro dela, como essas mulheres acabam deixando de viver uma vida plena, e que podem manifestar até no seu corpo, no corpo físico, né? Diversas questões, até na parte emocional também. Então, diversas questões que podem ser manifestadas como essa parte interna que é sufocada. E aí nós também podemos fazer um parâmetro com a própria sociedade onde nós vivemos, né? Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que está doente. Por quê? Porque a mulher dentro da sociedade, ela foi sufocada, ela foi abafada, ela foi calada, oprimida de diversas formas. E nós temos o que hoje em dia? Uma sociedade extremamente doente, onde inclusive as mulheres, sem perceberem, elas estão manifestando conteúdos que não são das mulheres. Elas estão manifestando energias que não são da mulher. Ela mesma fecha essa energia dentro dela, né? Então, dentro de toda essa história aí da civilização, nós vamos ver diversos momentos onde as mulheres estiveram ali presentes e valorizadas e onde elas não estiveram
com essa mesma presença, onde elas foram sufocadas, né? E isso se perdura até os momentos atuais. Só que hoje as coisas estão começando a mudar, né? Porque a própria mulher, ela já está sentindo a necessidade de chegar e se manifestar nesse mundo, porque ela vai trazer essa cura. Para que a gente possa ajudar, né, a trazer essa cura para o mundo, a gente primeiro precisa curar a nós mesmas. Por isso nós estamos nesse movimento, né? Nós vemos muitas mulheres fazendo esse movimento, não especificamente com esse livro, apesar de muitas estarem estudando esse livro, né? Mas em outros movimentos, como movimentos aí do sagrado feminino, movimento de terapia, grupos terapêuticos para mulheres, mulheres que atendem mulheres, né? Que são especialistas só em atender mulheres, enfim, uma infinidade de eventos e de ocasiões onde esse feminino vem sendo trazido à tona, numa ideia de trazer à consciência isso. E eu acredito que esse seja um movimento do universo mesmo, é o universo que está trazendo esse movimento, e nós, mesmo sem perceber, nós estamos naturalmente embarcando nisso, porque esse é um movimento natural da própria civilização para que ela possa crescer, crescer enquanto humanidade, evoluir, né? Nós sabemos que no homem existe a contraparte feminina e na mulher existe a contraparte masculina. Dentro de nós, já dizem os estudos, inclusive orientais, que já são milenares e já trazem isso há tanto tempo, né? Existe esse conceito de que existem os dois lados, a polaridade masculina, a polaridade feminina. Tanto que são os dois juntos que geram a vida. Não é só a mulher sozinha que gera a vida. É a polaridade masculina com a polaridade feminina. Então, aqui, a autora também traz isso, que esse livro não tem o objetivo de falar que a mulher agora que pode tudo, que a mulher agora que vai fazer isso, fazer aquilo, vai transgredir, vai... Não é isso. A mulher entra junto com o homem e os dois são importantes. E mesmo porque nós também temos, como mulheres, nós também temos a polaridade masculina dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente também rejeita a nossa parte masculina, a nossa polaridade masculina, a gente também está rejeitando a nós mesmas. Da mesma forma que o homem, rejeitando a polaridade feminina, ele também está rejeitando a ele mesmo. Então, é como se fosse um encontro dos opostos. E esse encontro dos opostos é que vai gerar a vida. Né? Então, nós mulheres precisamos saber lidar melhor com a polaridade masculina em nós e também com a polaridade feminina em nós. Porque se existe um masculino se colocando muito mais do que um feminino na própria mulher, é porque existe um grande desequilíbrio. É aquele momento que a mulher só consegue entrar na sociedade e estar dentro ali, atuante, se ela tiver mais a polaridade masculina ali, atuante, do que a feminina. Não, a feminina precisa ficar guardada, porque senão ela não consegue entrar de forma ativa na sociedade, né? Então, isso é que está mudando. Nós estamos em pleno momento de transição mesmo. Transição que é super importante e necessária para que a gente evolua, tá? Então, é muito importante essa introdução da autora, porque se ela já começasse com os contos, nós iríamos entrar, muitas vezes, ali nesses contos, de uma forma muito ingênua, sem entender exatamente o que ela está realmente querendo trazer. Não estaríamos atingindo os objetivos do livro, da forma como ela traz. Né? Porque aqui a gente está estudando o livro, nós não estamos estudando outros tipos de feminino, né? Do feminino. Nós estamos estudando o que ela está trazendo. Se está certo ou se não está certo, a gente não sabe. Nós vamos abraçar o que realmente nos tocar, e o que a gente não concordar tanto, ok, fica ali quieto e está tudo bem, certo? Nós podemos ter nossas ideias, nossas opiniões quanto a tudo o que ela passar, inclusive quanto a tudo que eu falar, né? Porque o que eu falo é a minha visão,
baseada na leitura do livro, de uma forma que eu procuro entender o máximo possível do que a autora quer trazer, tá? Entendendo que, apesar de eu ter opiniões, eu preciso me ater ao que ela traz, porque é o livro que nós estamos lendo, tá bom? E pode ser que muitas vezes eu entenda errado também, de acordo com ela, né? Eu posso entender de uma maneira equivocada, não é? E tá tudo bem, alguma de vocês pode ver, e a gente pode discutir sobre isso. E esse é o objetivo, tá bom? Porque para a gente aceitar essa mulher selvagem dentro de nós, né, nós vamos precisar curar as nossas feridas. Porque quando vem essa mulher selvagem, ela vem com uma energia tão grande que ela vai nos colocar contra a parede. Para a gente sentir essa mulher selvagem, nós vamos entrar em contato com diversas situações na vida que vão nos. É como se elas viessem assim, nos confrontar algumas situações. E muito desse confronto vem das nossas dores, daquilo que a gente não aceita, daquilo que a gente ouviu quando criança. Por exemplo, quando a gente é criança e a gente é educado pelos nossos pais, eles trazem para a gente a educação que eles receberam. E é uma geração antiga, anterior à nossa. Essa geração vem de mais opressão. Então, a gente aprende a ser oprimido lá na infância. Então, quando a gente oprime a nossa mulher, a gente faz isso porque a gente aprendeu a oprimir lá atrás, lá na criança. Então, por que falam tanto para a gente curar a nossa criança, para a gente acolher a nossa criança, cuidar dela, aceitá-la? Por quê? Justamente por isso, porque a gente não consegue ser a gente mesmo por conta das feridas que estão na infância. Então, pensa, se eu preciso ser quem eu sou, numa sociedade que me oprime, que me faz calar, mas eu quero agora começar a ter voz, como eu vou fazer isso se a minha criança é uma criança oprimida? Percebe como eu fico numa situação que eu não consigo me assumir? E as mulheres, eu acredito que a mulher, ela já não consegue ser ela mesma por conta da série de opressões que ela sofreu na vida. E que vem lá de trás, já vem das gerações anteriores. A sociedade já traz esse peso. É a sociedade patriarcalista. Então, a gente está nessa sociedade que nos cala e nos oprime. Onde os trabalhos que a gente faz, por exemplo, se a mulher faz um trabalho manual, se a mulher faz um trabalho de cuidado, ela já não tem o mesmo lugar. Não são atividades que são valorizadas, se você for ver. A atividade de uma dona de casa, por exemplo, que é a organizadora do lar, que tem um baita de um trabalho de super mega importância, não tem esse valor. Ela é vista de forma diferente. Quem é bem visto? Quem vai lá, quem está lá na sociedade, quem está ganhando dinheiro, né? Quem está atuando ali, essa tem valor. E essa mulher que está na sociedade atuando, competindo com o homem, essa mulher, ela precisa não ser ela precisa se calar. Ela não pode ter as emoções, ela tem que ser fria. Ela precisa ter objetividade, ela precisa ter sangue no olho. Então, percebe como a criança interior, ela realmente precisa ser vista e curada? A criança, ela recebeu a, o tratamento de choque, né? A criança recebeu o tratamento de choque ali. Ela foi moldada. A menina foi moldada. Tem que respeitar o pai, mas não sabe por quê, tem que respeitar. Questão do marido, ela já vê a mãe respeitando o pai, abaixando a cabeça, porque a figura do homem é a mais importante. Trabalhar, a mulher tá lá se matando, fez tudo, nossa, deu sangue ali. Nossa, o seu pai está chegando, corre, deixe tudo arrumado, deixa eu ver a comida está pronta. Então, olha só, porque é como se fosse um rei chegando, é o rei que está chegando. A menina, ela tá vendo tudo isso. Quantas mulheres, hoje, na atualidade, elas, ao largarem um casamento, porque elas não estão mais suportando, não está mais servindo, elas saem com problemas enormes emocionais, com culpa, elas se sentem culpadas. E outra, as pessoas que estão em torno culpam também. Elas nem precisam ficar falando, é o jeito como elas agem, coisas que às vezes elas dão uma insinuada, é um peso, todos os olhos estão ali, porque ela largou o casamento. Então, nós vivemos nesse mundo. A verdade, assim, as coisas são do jeito que são. A única questão
é que a mulher, ela teve que carregar um peso muito grande, desde sempre, desde menina, até nos brinquedos, nas brincadeiras. Olha, na minha época tinha boneca chamada Amelinha. Eu tenho a boneca até hoje, tá? A boneca tá guardada. Relíquia. A Amelinha. Passava roupa, espanava. Essa era a boneca. Modelinha, ela já vinha com aventalzinho, com tudo. Então, essa é a sociedade que a gente vive. E por que será que os homens fizeram isso, né? Essa sociedade masculina, né? Porque eles mesmos querem matar a própria mulher que está dentro deles. A agressão. Agressão a quem? Agressão à mulher, agressão a crianças, agressão a idosos, a animais, à natureza, a seres que são muito mais, esqueci a palavra agora, vulneráveis. A vulnerabilidade é vista como fraqueza, mas não é fraqueza, né? O que que é a mulher? A mulher é esse ser que tem uma intuição, intuitivo, criativo, é ligada aos mistérios, é ligada à beleza, a tudo que existe de mais, assim, sensível, né, que não tem a ver com fraqueza. E que o homem também tem isso dentro dele. Então, o objetivo maior é que o homem e a mulher tenham essas duas partes numa harmonia, para que eles possam juntos navegar nessa vida e estar em presença na vida. Então, essa imagem aqui do slide, por exemplo, a gente vê uma mulher com um animal em total harmonia com a natureza, numa leveza muito grande. Ela não tem que estar o tempo todo performando algo, criando algo, gerando alguma coisa, produzindo. Não, ela pode só estar respirando o ar. E eu atendo homens que não conseguem descansar. Fica de férias nossa, ficar de férias é um problema muito grande, ficar de férias. Eles não conseguem ficar de férias, porque eles precisam trabalhar. Eles precisam ser produtivos o tempo todo. Então, percebem como eles estão matando a contraparte feminina que está dentro deles, deixando de viver a vida, deixando de viver, de sentir as coisas, de sentir o estar em companhia de alguém de verdade, em presença. Por exemplo, estar hoje num encontro como esse aqui que nós estamos, né? A gente tem que estar presente, presente no encontro, porque senão a gente não está vivendo de acordo com aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, quando a gente começa a trazer essa mulher selvagem dentro da gente, para a nossa vida consciente, a gente começa a não estar mais em situações que não fazem sentido para nós. Porque como eu vou estar presente numa situação que não faz sentido para mim, eu não vou conseguir estar presente ali. Não faz sentido. Eu não gosto. Não estou ali. Então, eu estou me enganando. Então, é dessa mulher selvagem que a gente está falando, né? Aqui nesse slide, eu trouxe um quarto ponto, né, que eu fui trazendo em alguns pontos, né, e alguns trechos que trazem esses pontos aí que eu isolei, né. Então, a mulher selvagem e lobos, esse arquétipo é comparado aos lobos devido às características psíquicas comuns, percepção aguçada, espírito brincalhão, intuição profunda e uma elevada capacidade de devoção e resistência. Qual mulher não é devotada e não é resistente? As mulheres são extremamente devotadas e resistentes. As mulheres, por exemplo, trazendo de novo aqui pro aqui agora na nossa sociedade, a mulher, ela quer muito estar ativa, ela abraçou isso, foi lá, né? Trabalha o dia inteiro, chega em casa, ainda tem a segunda jornada, e ainda tem que cuidar dos filhos, e tem filhos pequenos, e é uma loucura. Ela é super resistente. As mulheres ficam em situações, muitas vezes, de relacionamentos, elas ficam anos. Pura resistência. Resistência às situações que não servem mais, e ela fica. Mas agora as coisas estão começando a mudar, porque agora as mulheres, elas não estão mais ficando tanto tempo numa situação.
Tanto que está tendo esses movimentos do feminino vindo, e aí não dá mais para ser daquele jeito. Não dá mais para a gente ficar calada e parada numa situação que não nos convém, que não agrega, né? Não agrega nada na nossa vida. Como a gente vai ficar em situações que não agregam? Ou ficar com pessoas que não agregam, não trazem nada para a nossa vida, ou nos fazem sofrer. Esse é um ponto muito importante, sabe? Para a gente refletir na nossa vida hoje. Deixa eu passar para o próximo. É, indo e voltando, né? Então, aqui, nesse trecho, ela fala assim: o título desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, Canis lupus e Canis rufus, são como a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Então, ela fez um estudo, ela foi estudar a biologia desses animais, né? E ela pôde observar, porque ela, como ela atendia as mulheres, ela atendia, então ela conseguiu fazer essa comparação, esse estudo, né, comparativo, e aí ela foi chegando a essas conclusões. Então não foi do nada, né? Não foi da cabeça dela, foi de um estudo mesmo que ela chegou a esse livro, tá? Essas conclusões. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. Vocês se viram aqui? Eu me vi bastante, sabe? Eu acredito que vocês aí devem ter se visto também nessas conclusões que a autora chegou. Porque é isso que a gente faz como mulher, né? A gente sustenta a nossa família com a nossa força, com a nossa dedicação, a devoção, né? Com o nosso jeito acolhedor. A gente, às vezes, até esquece da gente mesmo. A gente se abandona muitas vezes para nos entregar para essa tarefa. Então, muito do que a gente faz como mulher, né, os lobos também fazem. Eles são assim também. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ter um bom humor, brincar com a vida, né? É lógico que não são todas, né, gente? Mas tem umas mulheres que também já estão bem judiadas. A gente não está aqui para julgar, né? Nenhuma mulher. Mas a gente sabe que não dá para generalizar em aspecto nenhum, nem em relação aos homens, né? Existem muitos homens que já viraram a chavinha, que são homens maravilhosos, então a gente não tem como ficar julgando a figura masculina, tá? O que a gente está aqui refletindo é sobre a sociedade universal como um todo, tá? Lógico, sabendo que dentro desse todo existem várias e várias exceções, né? Graças a Deus, né? Então, ela fala dessas características iguais ao lobo, a gente tem essas características, tá? Então, como a gente fica, quando a gente fica doente, quando a gente tem um excesso da nossa habilidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou pau para toda obra, eu gosto de trabalhar, eu sou obstinada, mas se eu for muito, muito isso, onde que eu vou chegar? Num lugar doente. Onde eu vou chegar? Numa obsessão. Então, eu vejo que a mulher, ela acabou usando as próprias características, tá? Em excesso para caber em um lugar, que é o lugar da sociedade. Ela entendeu que aquele era o lugar. E uma mulher, ela consegue ter essa resistência, ficar nesse lugar, ela fica, porque isso já é uma característica dela. Mas não significa que não tá, que está saudável isso, não está saudável. A mulher, quando ela está fora do seu eixo, em muitos aspectos, nós estamos influenciados pela nossa ânima negativa,
que é justamente aquela que quer ficar ali mesmo. Por quê? Porque ela já foi tão moldada pela própria sociedade a ficar no lugar que ela está, que ela não sabe ir até ali, ela não sabe pôr o pezinho lá para fora. E para elas conseguirem dar o passinho ali para fora, nossa, elas tiveram que enfrentar muitos leões. E não foi nada fácil, assim, elas tiveram que ver os dedos apontados para elas, da família, de mulheres dentro da família, olhares de crítica, sabe? Então, a própria mulher, ela está com esse machismo dentro dela. A própria mulher, ela está inserida dentro desse caldeirão patriarcal onde a gente vive. Então, essa mulher, ela ainda precisa se curar. Essa é a mulher. Ela não vai deixar de ser resiliente, de ter força, de ter resistência, porque nós somos assim. A gente pode ver essa característica na gente. Qual é a mãe que, quando vê o filhinho lá, o seu filhinho, ela não cuida, não dá até a vida para aquele filho? Ela dá, não é? Por quê? Porque isso está na gente. Faz parte desse arquétipo do ser mãe, né, da grande mãe. A gente já vem com esse arquétipo inserido em nós também. A gente já vem com o materno aqui, pulsando dentro da gente. É como se fosse parte nossa ali. Agora, as outras questões que você falou com toda a propriedade, e que eu concordo completamente, é onde as mulheres precisam se trabalhar. Porque elas, muitas delas, não vamos dizer todas, mas a gente vê muitas, que precisam realmente se trabalhar, mas muitas não aceitam, porque elas vão ficar ali mesmo, porque ali é um lugar, a zona de conforto. Aí vai envolver uma série de outras coisas, né? Aqui nesse livro, eu acho que assim, o que a gente está vendo aqui, para nós aqui, que ainda conseguimos ler esse livro, eu acho que é já um passinho adiante, sabe? É um passinho adiante. Eu acho que todas nós que estamos aqui, que a gente está conseguindo ler esse livro, está conseguindo discutir sobre ele, é porque a gente já teve a nossa experiência e a gente hoje já se permite estar nesse lugar. Mas pode ser que para outras pessoas, se de repente tivesse outra aqui, não ia aguentar, não ia concordar, porque esse assunto, ele mexe profundamente com a gente. A gente se vê muito, eu me vejo muito, não nesse momento da minha vida, mas eu já me vi muito assim, olha, nossa, a gente se vê muito. É muito interessante, porque quando ela começar a trazer os contos, a gente vai se ver ali, o conto conversa com a gente em muitos aspectos, sabe? Ele vai trazendo os ensinamentos. Então, é nessa pegada que a gente está hoje, sabe? A gente está começando a refletir sobre tudo isso, e não é fácil nem refletir sobre tudo isso, para falar a verdade, né? A gente nem sabe onde que a gente vai parar tudo isso, mas a gente está aí, não é mesmo? Vamos ver o que dá, né? A autora falou no nosso encontro passado, né? Que essa mulher selvagem, ela pode sumir como fumaça a qualquer momento. Ou seja, ela se apresenta de forma linda, maravilhosa e é fantástico. Ela se apresenta Sim. dentro de nós e ela vem com força. Mas a gente precisa estar perto a ela. Ela está dentro de nós. É um arquétipo. Os arquétipos, eles são muito fortes. Nós estamos o tempo todo em contato com eles. E alguns a gente vai estar manifestando. E não é a gente que escolhe, a gente não vai lá, agora eu vou ativar o arquétipo X, agora é o Y. Não, não é assim. Não é assim que funciona. A gente não tem esse poder. Os arquétipos que nos têm. Essa é a questão. Os arquétipos nos têm. Então, inclusive, a mulher que está aí presa nessa ideia do masculino, nessa submissão, ela também está sob uma forte influência arquetípica. Vocês já imaginaram como é difícil para essa mulher sair desse lugar? Eu É, sei como é difícil, eu conheço gente aqui que também sabe, como foi difícil dar esse passo. Foi quase um parto. Foi. E olha, que a gente teve que, né, bandeirante, abrir as matas, sim, e ser guerreirona mesmo. É nessas horas que a mulher tem que ser guerreira. Mas não é toda hora, é na hora que precisa. Porque a hora que precisa, a nossa loba vem mesmo, ela vem. E ela nos tira do buraco. Então a gente precisa acreditar nela, que está lá dentro de nós e que é a gente. Mas a gente não pode esquecer de ser mulher. Que mulher não é só ser guerreira, mulher é tudo isso, né? Mulher é tudo isso. Vocês já viram uma mãe brigando por um filho?
Meu Deus, você sai de perto. Eu acho que o nosso papel aqui, como a gente consegue ter um pouco mais de consciência nesse sentido, né? Eu acho que é trazer essa sementinha junto com outras mulheres que também estão fazendo esse mesmo papel, né? Eu acho que todas nós mulheres juntas vamos conseguir trazer uma energia diferente aí para esse planeta. E, e com certeza, a gente pode parecer um grãozinho de areia, né? No universo, mas eu acho que é um movimento que começa a se agigantar e ele está mesmo se agigantando dentro da sociedade. Eu nunca ouvi tanto, falar tanto sobre isso. Eu já venho ouvindo falar já durante alguns anos já, mas atualmente está bem forte, sabe? E então o nosso papel ele é muito importante. Por isso que nesse estudo eu até fico triste quando a gente não consegue estarmos todas juntas, porque a nossa energia juntas é que vai fazer também essa diferença aí num plano mais sutil aí, né? Então não é só o que nós estamos falando para nós aqui, né? Eu acho que é uma energia que se junta, que se une e que se expande, sabe? E a gente também vai se expandir isso, né? Com as pessoas com quem a gente se relaciona, sabe? Eu acho muito importante e é uma responsabilidade que é nossa, enquanto a gente tem essa consciência, né?